Tem destaque chegando da Folha de São Paulo, que está aí no nosso site, está no UOL. Lula afaga militares e elogia a ação das Forças Armadas, contestada por ambientalistas. José Matheus Santos conta que o presidente Lula fez afagos aos militares durante a agenda nessa sexta, hoje, no Recife. O presidente enalteceu ações ambientais das Forças Armadas, mencionou a área onde vai ser construída uma escola de sargentos na região metropolitana do Recife. Ele disse o seguinte: Lula disse: sei da vocação e da capacidade de luta dos nossos ambientalistas. Sei de tudo isso, mas o que a gente tem que fazer é agradecer alguma coisa. Se não fosse o Exército ter essa área, ainda teria alguma árvore aqui? Ou seria tudo transformado em favela e ocupação desordenada? Foi o que perguntou o presidente Lula. A construção da escola, que vai ficar no território de Abreu e Lima, no Grande Recife, é contestada por ambientalistas. As críticas estão relacionadas à derrubada de árvores. A pedra fundamental da obra foi lançada em 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro, do PL. Vamos chamar a Carla Araújo, chefe do UOL em Brasília, aqui para o nosso papo. O Cláudio continua conosco. E aí, Carla, boa tarde para você. Presidente Lula fazendo sinais, tentando dar ali um afago, como diz essa reportagem da Folha, aos militares? Boa tarde, Diego. Boa tarde, professor Cláudio. Boa tarde a todos. Eu diria que um ano depois, né? Aliás, hoje, não, amanhã, o dia 21, eu acho, de janeiro, faz exatamente um ano da troca de comando do Exército, né? O general Thomas Paiva assumiu ali no lugar do general Júlio César de Arruda. E naquela época, exatamente um ano atrás, o ministro Múcio da Defesa falou ali no Palácio do Planalto sobre a relação de desconfiança que tinha com as Forças Armadas, né? Um ano depois, no final do ano, a gente participou de um almoço com o ministro Múcio, e aí ele disse assim: olha, eu acho que se tem uma coisa que eu consegui fazer esse ano foi azeitar um pouco essas relações, e o Lula, ele e o Tomás, o atual comandante do Exército, eles ao longo desse ano conseguiram aí desenvolver uma relação bem plena, digamos assim, né? O general Tomás, primeiro, uma das questões que ele tomou que agrada ao governo, não se opôs, né, que os julgamentos dos militares que possam estar envolvidos em 8 de janeiro fiquem no STF, ou seja, está nas mãos do Alexandre de Moraes julgar civis e também militares em relação ao ato de 8 de janeiro. Essa foi uma das medidas que o comandante do Exército adotou em sinalização ao governo. Depois ele abriu algumas sindicâncias internas, até a gente deu que recentemente teve aí uma punição, que são punições pequenas, né? Mas ali no Exército se diz que o comandante tentou fazer esses gestos para o governo, dizendo que não iria tolerar a politização, né? E, paralelo a isso, ainda não avançou de fato, mas é aquela coisa, né? Só a sinalização já é alguma coisa. O ministro Múcio trabalhou ao longo desse ano com uma PEC que está aí na pauta, que pode ser avaliada esse ano, para despolitização das forças, ou seja, aquele militar que quer ser candidato a qualquer cargo eletivo, se ele vai concorrer a uma eleição, ele deixa as Forças Armadas. Essa é uma sinalização também que foi aí construída, Diego, ao longo desse ano, para chegar talvez um pouco nesse momento aí de afago do presidente Lula, de pacificação, porque a memória do Lula com as Forças Armadas, o Lula 1, o Lula 2, quando você conversa com os militares, eles falam que a relação sempre foi muito positiva. E o próprio presidente Lula fala isso, né? Fala que ele sempre reconheceu a importância das Forças Armadas, da valorização das Forças Armadas, e agora eles entram numa fase aí de tentar discutir projetos de investimento e de infraestruturas de programas de longo prazo das três Forças Armadas. Aí, para a questão política, para além dessa questão da relação Lula-Exército, eu destacaria que é uma sinalização importante, né? E na política, os sinais a gente tem que ler bastante. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez muito isso. Ele ia a muitos eventos militares. Não nesse caso, assim, nesse caso é uma troca de comando de um batalhão importante ali, do Nordeste, mas o presidente Bolsonaro construiu um pouco da sua carreira participando dessas festas, dessas promoções, dessas trocas de comando, dessas formaturas militares. E aí, como o presidente da República, pela legislação, é o chefe supremo das Forças Armadas, o presidente Lula ir a esses eventos publicamente e começar a participar um pouco mais, é como se ele quisesse também marcar ali de que ele é o chefe supremo das Forças Armadas, como Bolsonaro fez
ao longo dos 4 anos do seu governo. A diferença é que o Bolsonaro tentou sequestrar, né, as Forças Armadas, botar para dentro do seu governo e acabou contaminando um pouco a imagem das instituições, que agora lutam para reafirmar o seu papel de que elas são instituições de Estado. E aí, quando o presidente faz esse afago, é aquele dia que dos dois, pelo menos do lado dos militares aqui hoje, deve ser, obviamente, né? É uma sinalização positiva. A gente tem que ir acompanhando, porque é uma relação numa linha tênue, e aí, para encerrar, tem sempre ainda aquela desconfiança que a primeira-dama, e a gente viu aí, né, que como a gente mostrava no 8 de janeiro, ela foi contra a GLO, né, na época do 8 de janeiro, na invasão, ela falava muito dos militares e ela ainda tem um pouco dessa margem de desconfiança em relação ao trabalho dos militares, tanto é que continua com a segurança apenas da Polícia Federal, diferente do presidente Lula, que tem militares e policiais nessa segurança. Enfim, é um cenário e um dia em que Lula mostra que está caminhando para que essa relação de confiança seja mais estável e mais longa, né? Agora, Cláudio, nessa relação, é claro que tudo bem esse passo, mas nesse caso específico tem toda uma questão ambiental, né, da área de proteção e tudo mais que está colocada também, né? É uma questão polêmica, digamos assim. Talvez esteja, não estou ouvindo aqui o Cláudio, acho que está. Eu também. Opa, Agora sim, vamos lá. Então, né, não, eu dizia que é polêmica, sim, porque os ambientalistas não alertariam para os riscos que se corre ali se não houvesse algum tipo de problema efetivo em você construir uma instalação militar ou ampliar uma instalação militar naquela região, que tem uma série de peculiaridades do ponto de vista de ser uma área de preservação ali próxima ao Rio São Francisco, que é chave, né? Agora, os militares dizem o seguinte, que na verdade vão preservar grande parte da região, que não mais do que 2% da área pode ser desmatada para apenas fazer as instalações. Talvez o que o presidente Lula esteja buscando aí é algum tipo de acomodação entre os dois grupos, que na realidade é um tipo de enfrentamento que, em especial na área ambiental, ele vai fazer bastante. Veja o caso aí da exploração eventual de petróleo ali na margem equatorial, né, que é também uma coisa que opõe os ambientalistas, aí no caso, à Petrobras, ao ministro das Minas e Energia, e aí a gente vê o presidente tentando fazer essa média, em particular com os militares, porque muito provavelmente o que ele tenta transmitir aos militares é a mensagem de que não há necessidade, não há razão para aquele tipo de posicionamento que os militares passaram a ter em relação a ele, em relação ao seu partido, aos governos do seu partido, nos últimos anos, né, do governo Dilma para cá, sobretudo após a instalação da Comissão da Verdade, né, uma relação de animosidade que culminou, inclusive, com o retorno dos militares ao centro do palco político durante o governo Bolsonaro, né, após a pataquada que foi lá em Intentona do 8 de janeiro, todo aquele envolvimento de militares com o governo Bolsonaro, inclusive alguns podendo estar envolvidos, inclusive também com a Intentona, abrigando golpistas à frente de quartéis. O presidente Lula tenta fazer uma transição para um outro estágio nessa relação. E essa transição, ela se faz com seguidos gestos de boa vontade do presidente com respeito aos militares. Mesmo isso que a Carla lembrava aqui, que foi essa questão de manter na sua segurança ainda militares, a despeito de toda a pressão que a própria Polícia Federal fez, do fato da primeira-dama já abrir mão dessa presença dos militares ali, o presidente, na realidade, o que faz aí é, de novo, um gesto de confiança. E me parece que a mesma coisa que acontece aqui, não à toa foi elogiar lá a atuação da Marinha, melhor dizendo, na Marambaia, no Rio de Janeiro, que também estaria ajudando ali a preservar aquela região, tentando, por analogia, dizer que a mesma coisa tende a acontecer ali em Pernambuco. Então, me parece que é essa tentativa do presidente de, digamos, virar a página das relações complicadas da esquerda e do PT com os militares, e aí, vamos dizer, uma via de mão dupla, e passar a um estágio em que haja uma normalização disso, né? E para isso, esses gestos de boa vontade mostrando que não há qualquer tipo de revanchismo ali presente. E muitas vezes, para tentar demonstrar que não há revanchismo, talvez até se faça concessões além do que poderia, em casos particulares, como me parece poder ser o caso desse aqui, né, concessões que não seriam necessárias ou nem seriam adequadas em outros contextos.